Salomão aprisionou o chamado chefe dos demônios. Mas ele não aprisionou ele à toa, não é porque ele queria ter um cavalo e subir em cima do cavalo, e sim porque ele tinha um segredo de um animal que era necessário para a construção, do grande templo. Um animal chamado Shamir. Você pode ver no nosso canal, a gente tem um vídeo no Contraste, que a gente fala sobre os animais bíblicos. Por exemplo, tem o Leviatã. Leviatã é uma besta do mar, assim, alguma coisa assim? E ele tem um significado metafórico, assim, fantástico. Então, um desses animais se chamava Shamir. Qual era a propriedade dele? Ele era capaz de esculpir uma pedra muito melhor do que qualquer instrumento, né? Seria como uma coisa de diamante hoje em dia, que você corta qualquer... Um demônio que faria? Não, então ele sabia onde tinha. Ah, tá. Isso, então Salomão foi e falou, olha, chegou a hora de você me revelar, porque ele não queria revelar, então ele aprisionou ele. E aí vem toda a história de Salomão aprisionando esse demônio chamado Ashmadai, e toda a história que se conta sobre isso. Então, mas não foi, ou seja, foi com um objetivo sagrado. Entendi. Que ele fez isso. Não foram 72 demônios, então? Então existe também a história principal é Ashmadai. Esse é o principal. Só que ele não é o único demônio. Acho que a gente tem que dar uma explicação pro pessoal aqui. O que é demônio? Exato. Não é Lúcifer. O que é Lúcifer? O anjo caído. Mas existe anjo caído? Depende da tradição, vamos deixar isso aqui, tá? Porque também não é uma coisa clara. O que é demônio? O que é demônio? Deus, na Bíblia você vê anjos, verdade? Certo. Por exemplo, o livro de Daniel fala claramente que está lá Miguel, tem o anjo Gabriel. Querubins. Exatamente. Então a gente tem... Tem uma hierarquia. São 10, só para você saber. Tá? Ah, é? Tem uma hierarquia de 10 tipos de anjos que eles têm missões, eles são enviados por Deus sem livre-arbítrio. Eles não têm livre-arbítrio? Sabe por quê? Eu sempre me perguntei isso, porque na história da queda de Lúcifer, ele teve livre-arbítrio, ele optou não... Então, isso vai muito contra a tradição judaica. Ah, tá? Na tradição judaica não existe essa figura de Lúcifer. Existe o que se chama Satanás, você pode chamar ele de Lúcifer, mas ele, a gente até entra na parte dos demônios. Da mesma forma que você tem anjos que vão fazer as missões que Deus está ordenando, então você vai ter demônios que, para nossa visão, são anjos que vêm para te testar, te provar. São missões, vamos falar pra gente, negativas. Então vão ter também categorias e hierarquias de demônios. Entendi. Lúcifer, Satanás, ele é um demônio criado por Deus. Uma das missões dele é chamado de anjo da morte. Tá? Mas você vê no livro de Jó, quando aparece Satanás, e ele fala... Deus fala, olha, viu aqui um servo meu, olha como ele é perfeito, maravilha. Tira dele tal coisa. E aí Deus fala, olha, eu vou te permitir, mas você não pode fazer mais do que isso. Se ele fosse um anjo caído que pode se rebelar, por que ele tem que ouvir Deus? E isso passa 2 vezes no livro de Jó. Ele é obrigado a fazer o que Deus ordena a ele. Então ele não é uma entidade... ele não é uma entidade... independente, que ele pode fazer o que ele quiser. Claro que não. Ele é igualzinho o Miguel, só que pra gente num lado negativo. Mas, então, Salomão aprisionaria 72 demônios com uma finalidade... Com uma finalidade. De tirar deles alguma coisa. Tirar deles o conhecimento... Tá? De Ashmadai, ele queria o conhecimento desse animal, o Shamir. Mas não era uma coisa proibida por Deus fazer isso, ou era? Não era quebrando alguma... Não era proibida por Deus, mas é importante... Por que ele queria esse Shamir? Porque na Bíblia está escrito que quando você fizer, por exemplo, o meu altar de sacrifícios, você não pode cortar a pedra com metal. Então você vai cortar como? E ainda mais naquela época. Hoje ia ser difícil, hoje talvez você vai usar laser. Tá? Mas naquela época, o que você ia usar? Então eles tinham uma tradição que existia, esse Shamir. E aí ele começou a pesquisar quem tem o Shamir, quem aprisionou ele, quem consegue chegar a esse animal que a gente nunca viu. E ele chegou ao conhecimento com a sabedoria dele, que era Ashmadai.
Então vem. Então quando ele tem essa batalha com os demônios, é uma batalha espiritual de fazer a vontade de Deus, de lutar para conseguir fazer a vontade de Deus. Mas ele não chega a ser corrompido pelos demônios. Você tá me botando aqui em coisas aqui que eu não pensei. O Talmud conta que chega um momento que ele aceita ser desafiado por Ashmedai. E Ashmedai, por um tempo, vence ele e se faz passar por ele. E aí vem muito essa noção de que Salomão fez idolatria, fez coisas erradas, enquanto, de acordo com a tradição oral, foi isso que aconteceu. Entendi.